Fala aí galera, me chamo Fábio SPFC. Hoje nesse vídeo aqui eu vou trazer as principais novidades da Season Heavy Metal que vai estar chegando no Watch na próxima terça-feira. Hoje é sexta-feira, dia 19 de julho. A Wargame já lançou pra gente todas as informações da Season e também um vídeo explicativo sobre todas as novas informações, atualizações, mudanças, tanques bufados. Tem muito conteúdo, eu vou esmiuçar aqui cada um, falar detalhadamente sobre cada tanque, o que eu acho depois a respeito, as minhas opiniões. E eu vou também colocar este vídeo aqui em modo capítulo. Então, para você que já está acompanhando no YouTube, vai estar tudo cortadinho, bonitinho. Então, você pode acessar a descrição do vídeo, que vai estar tudo descrito lá, os capítulos bonitinhos, a season completa, os tanques dela, as mudanças mais para frente que vai ter na terça-feira do jogo. Então, eu acho que para dar início, eu vou querer dar uma introdução rápida sobre a season. A Season ela vai ser do dia 23 de julho até o dia 30 de setembro. Uma Season muito longa, praticamente ela vai acabar quando iniciar outubro, né, teoricamente ali. E vão ser 10 semanas de missão. É uma Season bem longa. E querendo ou não, ela deixa entender que essa vai ser a penúltima Season do ano. Nós estamos em julho e só provavelmente vão ter mais duas Seasons, porque é muito provável que em outubro eles lancem uma season de 12 semanas, e aí fica até dezembro, ou até perto ali, tipo uma semana antes do Natal, e aí eles vêm com uma season pro Natal e pro Ano Novo, que vai ser muito recheada. Mas essa aqui, já adiantando pra vocês, tem muito conteúdo bom, muito conteúdo de qualidade mesmo, e aqui pra começar, eu vou falar a respeito da season em si, tá? Primeiramente, eu vou falar sobre as recompensas finais dela, das tostais, tá? Lembrando que aqui tem muitas coisas que não mudam. Uma delas é o preço da Season Pass, que é 2.000 de ouro, da Season Pass básica. E vocês vão entender que vale a pena, de qualquer modo, comprar essa Season, porque você tem todos os benefícios, tudo que você paga, você praticamente recebe em dobro e muito mais, fora os tanques, né? E a Season Pass Ultimate, ela vem com um tanque bônus, que eu já vou falar pra vocês qual é da próxima Season, e mais 25 níveis de bônus. Ou seja, quando você pega essa Season aqui de 6k, você vai ganhar o último tanque, que é o que eu já vou abrir a live aqui, e vocês vão ganhar 25 níveis bônus. Então a Season ela é composta por 100 níveis, explicando pra quem é leigo no assunto, ou pra quem tá iniciando há pouco tempo no jogo. E quando você ganha 25 níveis bônus, é muito interessante para quem tem pouco tempo de concluir as missões no jogo. Então, para quem não consegue acessar as tasks semanalmente ali e jogando o game com muita frequência, é muito bom, porque querendo ou não, você só vai ter que fazer 75 níveis e você vai ganhar um tanque que é muito bom, que eu já vou dar início aqui sobre ele, que é o Leclerc T4. O Leclerc T4, eu posso até trazer para vocês aqui no Cold War, que uma comparação muito boa com ele vai ser o Leclerc Proto. Para quem não é tão fã de Cold War, a linha do Leclerc é uma linha francesa. Acaba que o tanque ele é muito bom. Esse tanque aqui é um tanque premium, que é inferior à linha do Leclerc normal, tá? Então, para mim, obviamente eu vou fazer agora uma expansão no modo Cold War pelas mudanças que estão vindo. Mas assim, pra mim a linha do Leclerc é a melhor do Cold War, assim, tá? Não só pelo tanque final, mas como o MX-40, que é o maior DPM do modo CW, um dos maiores agora, né? O MX-32, que é um bom tanque de início de era. Os tanques geradores aqui que tem metralhadora, tem muito DPM. Tanto que o Forad, que é um dos melhores tanques Tier 8 aqui... Tier 8, perdão. Era 2. Vem desses tanques, ele é uma variação desses B2 aqui. O B2 Brenos é o último tanque da Era 2. E aí inicia no 32, que é o primeiro da Era 3. O MX-40, que é o tanque intermediário. E o Leclerc, que é o tanque final. Então eles vão estar trazendo um tanque que, pra mim, ele vai bater de frente com os principais tanques do modo Cold War. Ele vai ser o principal Money Mercury do jogo. É aquele tanque que você vai conseguir prata. E pra quem é do PC também, aqui no console nós temos o modo Cold War, que são os tanques da Era Moderna. Então acaba que esses tanques, além de ter uma mecânica totalmente distinta do jogo no modo World War II, que são os tanques da Segunda e Primeira Guerra Mundial, eles também têm um ganho de prata absurdo. Aqui, para vocês entenderem, se eu jogo uma partida de
vai de 8, 7k de dano, que é um dano baixo para Era 3, por conta do dano e do DPM e do HP dos tanques, eu consigo pegar com impulso de vezes 2 XP de 500 mil a 750 mil de prata. Isso você teria que fazer pelo menos 3 partidas muito boas de World War II, com um tanque tier 8 prêmio com alto bônus. Então, aqui falando um pouquinho sobre o Leclerc T4, ele vai ter um bônus de prata de 60%, o que é realmente muito bom. A maioria dos tanques de World War II tem um bônus que é inferior a 50%, e do Cold War no Era 1, Era 2, eles têm um bônus que às vezes é 10% ou 5% a menos. Partindo aqui para as outras informações do tanque, a gente tem ele vindo com uma skin também, uma skin que vai ser muito bonita. E aproveitando o gancho, a Wargame está trazendo muitos conteúdos de tanques franceses por conta do mês de julho. Para quem não sabe, dando uma breve introdução rápida sobre a história no geral, o mês de julho foi um mês que se deu muitos conflitos na França na Revolução Francesa. Tanto que no dia 14 de julho teve a queda da Bastilha, em meados dos anos 1789 ali, pelo que eu me lembro assim de cabeça. E a Wargame lançou o Herak 105, que é um tanque leve francês de nível 8 e que também tem uma camuflagem muito bonita, patriota assim. Então a Wargame também aproveita esses conteúdos do jogo com a temática para lançar, obviamente, aqui os tanques e meio que seguir o cronograma da vida real assim na guerra, né? Mas, seguindo aqui com as informações do tanque, o Leclerc T4 ele vai ter 3.750 pontos de vida, 32 km de reverse, que é uma velocidade muito alta para um reverse. Ele tem 71 km de velocidade. Ele basicamente vai ter o mesmo motor que o Leclerc Proto aqui. E o ponto de HP dele vai ser 150 maior. Porém, ele vai ter uma depressão de 8 graus, uma elevação de 20 graus. E o principal destaque dele é uma PCR de 848 de penetração. Você vai furar tudo no jogo, você não vai precisar nem de bala premium. E ele tem uma hash, uma bala explosiva de 320 de dano, que é muito alto também. Para vocês terem noção, com a comparação direta aqui, que é o Leclerc Proto, ele vai ter o dobro e mais 20 de munição, de perfuração, obviamente, na bala explosiva. E ele vai ter um dano de 870 ainda. O que vai ser muito bom para quando você pegar um objeto 477A Molote, aqueles tanques que são mais difíceis de furar, você pode arrancar um dano absurdo com ele. E ele vai ter um reload base de 10.9 segundos. Eu fiz as contas aqui e ele vai ficar com um reload perto dos 7 segundos. Eu posso até reiterar minha conta aqui. Deixa eu só ver aqui rapidinho na calculadora. 10,9 menos 30%, ó. Ele vai ter um reload perto na casa dos 7,5 segundos. O DPM dele vai ser brutal, tá? Eu posso até olhar a comparação direta aqui, que vai ser o Leclerc Proto. O DPM do Leclerc Proto aqui, full equipado, tá dando 3... Deixa eu ver aqui, cadê? Peraí, que eu tô um pouquinho enrolado. Calma aí. Aqui, o DPM dele tá com 6.534, tá? Agora no momento. Eu acho que o Leclerc vai ficar próximo a isso. Mas a grande vantagem dele vai ser o dano alfa, né? Porque ainda vai ser maior, a penetração muito boa. E a blindagem também vai ser do mesmo nível ou melhor, tá? Então, de verdade, dando a minha opinião rápida sobre o Ultimate Season Pass, eu acho que compensa. Eu acho que ele vai ser o principal money maker do jogo. Então vai ser essencial todo mundo ter na oficina para fazer aquela prata, ganhar as partidas com um dos tanques que vai ser os melhores do Cold War. E mais do que isso, pra vocês terem uma noção, eu paguei mais de 15k nesse Leclerc aqui. E agora a Wargame praticamente vai dar por 6k, até menos, né? Porque você faz as contas, o que você vai ganhar na Season é bem alto ainda também. Praticamente de graça eles estão dando aqui o principal, que é um tanque até melhor, tá? E agora, partindo pro World War II, deixa eu só colocar os filtros aqui. Aqui no level 25, nós vamos ter o Lioness Skoda T45, que é um tanque de nível 7 da República Tcheca. Esse tanque é muito bonzinho, pra quem não sabe, ele é um tanque bem raro aqui no Hot Console. Ele tem duas opções de canhão. Ele tem esse canhão aqui primário, que vem equipado com ele, que é um canhão de tiro único, porém ele tem esse autoloader aqui, que é muito diferente pro tier, tá? É um autoloader de 3 tiros aqui, obviamente o tanque é um nível 7, então é muito incomum. De 194 de perfuração na P, 250 na bala hit e 220 de dano em cada bala. Ou seja, se você fura todos os tiros, você clipa o cara ali com 660 de dano, né?
Então vocês podem ver que é uma munição que é muito boa na penetração, para um nível 7, pô, 250 fura qualquer coisa no tier dele, até a P dele de 194 fura a maioria com facilidade. E ele tem um dano alfa muito alto aqui quando ele fura os 3 tiros, né? E ele tem um tempo de reload, que eu posso até olhar aqui pra vocês. Ele tá com 15 segundos full equipado e com tripulação aqui também. Então é um tanque bem legal, tá? Pouca gente tem ele aqui. Então o Wargame pelo menos acertou nessa nos tanques de acesso, né? E aqui, partindo pro level 75, nós vamos ter o Panther 88, que é um tanque que acho que a principal característica dele é o Matchmake Premium, né? Porque ele vai só até Tier 9, o Matchmake preferencial. O tanque ele foi buffado recentemente, aumentaram o dano dele de 280. Então acabou que ele ficou muito bom, tá? Então vai ser mais um tanque gratuito aí que eu acho que a Game acertou. E o tanque do level 100, que vai estar no passe de graça também, vai ser a Gizor 1008, que é uma TD de Tier 8, que eu não tenho, tá? Eu acho que é o primeiro tanque em 3 meses, nas 3 últimas seasons que eu vou ter, tipo, de novo, assim, porque todos os outros tanques eu tinha. Além dos novos, obviamente, né? Eu vou procurar ela rapidinho aqui. Eu só tenho que chegar na árvore genealógica de tanques britânicos aqui. Cheguei. Tem que dar uma procuradinha nela aqui. Acho que ela tá pra cima aqui. A Gizor aqui, ó. Eu acho que entre os 3 tanques que ela tá dando de graça do World War II, nos tanques de nível de acesso, eu acho que a Gizor é a piorzinha, tá? Eu vou fazer uma review dela melhor na terça, que eu vou estar com o tanque em mãos. Na terça não, né? Acaba que eu vou ter que demorar um pouquinho pra pegar o tanque. Mas assim que eu pegar ele, eu vou fazer uma tank review rápida. Eu acho que a principal vantagem dele é uma PCR de 321 de dano, que é surreal pro nível 8. Não tenho nem o que descrever isso aqui. É extremamente forte. Ele tem uma velocidade de bala muito alta também. Só que ele tem 45 segundos de reload base. Então é um DPM muito... É muito pesado, né? E o intraclip dele, por mais que seja rápido, eu acho que ele poderia ter um avanço no DPM aqui, ficaria um pouquinho maior. Tanto que o DPM dele base é 1507, é um DPM baixíssimo. E fui equipado, eu acho que ele não vai passar dos 2600, 2500 de DPM, tá? Ele é um tanque que tem pouco HP e tem pouca blindagem. A vantagem mesmo fica por conta da camuflagem, da velocidade e da bala a premium dele ali, que é muito boa, tá? Mas é um tanque incomum, é um tanque diferente, né? Um autoload de 4 tiros, uma TD Tier 8. E muita gente não tem, assim como eu também não tenho. Então vai ser um tanque inédito aí. É melhor do que eles colocarem outro tanque aí que ninguém tinha, né? E aqui, eu acho que no principal ponto da Season é que nós vamos ter uma TD Tier 10 praticamente de graça, né? Porque a Game vai lançar no passe de 2K. Que é uma TD que eu nem consigo encaixar uma comparação nela, acho que de tão rara que ela tá. Eu tentei até procurar aqui em off antes de entrar na live tanques aqui TD que se assemelham a ela, mas eu acredito que não tenha. Que vai ser a T-114. Esse tanque tá prometendo demais, porque ele vai ter 1800 pontos de HP, ele vai ter uma velocidade final de 57 km por hora, ele vai ter 8 graus de elevação e 7 de pressão, ele vai ter 315 numa bala hit, o que é um ponto de revés, mas assim, o principal, acho que desse tanque vai ser uma uma HE, na verdade, de 180mm de perfuração. O reload dele vai ser de 22.10 segundos. O que, totalmente fitado, o reload dele vai cair para perto de 15 a 16 segundos, o que é muito baixo. Ou seja, se você furar os 3 tiros na bala hit, você vai ter um dano de 1320. Porém, o intraclip dele não é pesado, mas é um intraclip um pouquinho alto, são 3 segundos. O DPM dele base está vindo por 2.700, vai melhorar ainda mais com os feats de tripulação, de equipamento. Então vai cair o reload, vai ficar um tanque bom. O tempo de mira dele de base assim, já é 1.9 segundos, é um tempo de mira baixo, levando principalmente em conta o intraclip, né? Porque querendo ou não, quando você tem um tempo de mira de 1.9 e um intraclip de 3, você vai dar os seus tiros sempre com a mira fechada, o que é muito bom. E a precisão dele é mais fantástica ainda. E os dados de camuflagem a gente não tem acesso, mas eu vou mostrar todos os tanques que eu estou falando aqui, eu vou editar para vocês colocando as fotos, então vocês já vão estar vendo aí a foto dos tanques. Acaba que ele é um tanque que eu acho que a tendência é que ele seja bem camufladinho, tá? Por conta do perfil dele. Vai ser um tanque mais rápido, interessante. Eu acho que vai ser muito legal porque
o costume da Wargame nas últimas seasons é colocar os tanques de nível 10 no Ultimate Season Pass. Então, eles fizeram uma troca aí, provavelmente pra animar a galera pra jogar o jogo e pegar um Tier 10 que vai ser no mínimo incomum, né? E aqui, fechando a parte da Season, se você pega os 2K na Season básica, você vai ganhar 4.500.000 de prata. E uma coisa que eu não falei, mas assim, se você já tem alguns tanques do que eu citei, Panther 88, Gizor, o Lioness Skoda T45, você vai ganhar o valor em prata, tá? Eu posso até daqui a pouquinho falar pra fechar o valor em prata que você vai ganhar de cada tanque, mas ainda tem essa questão ainda, tá? Você vai ganhar 14 impulsos de 1,25 bônus de prata, 4 baús, e aqui o baú é sempre a mesma, tá? Você vai ganhar o primeiro baú básico no level 55, perdão. No level 75, na verdade no level 69, você vai ganhar um baú intermediário. E no level 90 você vai ganhar um baú básico e um baú principal, tá? Então são 4 baús aí, que você fazendo as contas, no pior cenário de todos, vamos fazer junto aqui que eu gosto de mostrar isso pra vocês. 150, 275, 150, 425. Eu vou fazer até a conta na calculadora para dar um dado preciso. 150 mais 150 mais 275 mais 425. Na pior das hipóteses, tá? Peraí, deixa eu ver aqui certinho. Menos 20. Isso. Na pior das hipóteses, somando todos os baús, você vai ganhar um K de ouro. Você, tipo, pegando a recompensa mínima em todas. Ou seja, além do ouro que você vai ganhar nas etapas, que vai ser um total de 2.100, você ainda vai ter no mínimo, se você completar todos os níveis, obviamente, 1.000. Ou seja, você já vai ter um lucro aí de 1.100 do que você pagou. Por isso que eu falo que sempre vale a pena pegar a Season, independente se você está jogando o jogo ativamente, se você vai concluir ela ou não. Tem que pegar. Seguindo aqui, tem alguns itens de perfumaria que eu não vou falar aqui, emblemas, camuflagens, mas slot de camuflagem você vai ganhar 10, o que vale a pena, tá? É o principal ponto de perfumaria que você tem que ter no jogo para equipar seus tanques aí de forma permanente na camuflagem, porque para quem não sabe, a camuflagem dá 3% a mais de bônus em qualquer tanque, tá? Aqui vocês vão ganhar 11 dias de prêmio, o que é muito bom também. 25 consumíveis básicos e 46 consumíveis padrão. Padrão não, perdão, prêmio. O que é muito bom também, porque se você coloca que cada consumível desse está custando 10.000 de prata, você já tem uma economia legal aí também. Além disso, você vai ganhar 4 vagas na oficina, que são referentes aos tanques que vem. Outros itens de cosméticos aqui. E era isso. Acho que a Season, pelo menos, a gente fechou nessa parte, tá? Dando a minha opinião, vale muito a pena pegar a Ultimate Season Pass. Pra quem tem um ourinho sobrando, pra quem não tem, acho que é interessante colocar, tá? Acho que a Season é o principal ponto que vocês têm que investir no jogo. Então, agora eu só vou passar pra vocês certinho quanto de prata que vocês vão ganhar na repetição dos tanques que eu citei anteriormente, tá? Deixa eu só pegar aqui certinho, bonitinho pra passar pra vocês, ó. Se você tem a Gizor, você vai ganhar 3.600.000 de prata. Se você tem o Lioness Skoda T45 na oficina, você vai ganhar 2.760.000 de prata. E se você tem o Panther 88, você vai ganhar 2.920.000 de prata. Num exercício aqui rápido, se você tem os 3 tanques, você vai ganhar algo perto na casa de 8,5 milhões de prata. Então, mesmo que você tenha os tanques, não se desanimem, porque vocês vão ganhar um alto valor de prata. Com essa prata aqui, que você tenha 2 pelo menos, você consegue pegar um Tier 10 já. Então, a Season é recheada de conteúdos bons. E eu acho que na Season a parte foi isso, tá? O jogo ele tá com um extremo conteúdo forte aqui na parte aqui das atualizações. E eu vou começar para vocês aqui. Evidentemente que eu vou citar todos os tópicos com meus comentários explicando os temas. E deu muito trabalho esse vídeo aqui, porque eu passei hoje o dia inteiro fora praticamente. E quando eu cheguei aqui eu tive que assistir 1 hora de conteúdo em inglês, porque o Wargame não disponibilizou o patch notes da atualização, que é um costume que eles fazem. Provavelmente eles fizeram isso para aumentar o número de views no vídeo, né, que eles fizeram. Então, deu muito trampo. Eu peço até que vocês curtam o vídeo se vocês já estão gostando, se vocês comentem, compartilhem com um amigo de vocês que jogam OT. É muito bom esse conteúdo aqui para informar mesmo todo mundo. E, assim, eu vou começar aqui com os tópicos. Acho que eu vou citando alguns e comentando sobre.
Mas, de forma inicial, já vamos ter 2 mapas retornando no jogo. Eu vou colocar foto pra vocês também. Um mapa lendário no jogo, que eu tenho certeza que quem tava jogando aqui no começo do jogo vai se lembrar. Província voltando e Caen voltando. Caen provavelmente no modo de 1944, porque tem diferença de um mapa para outro. Acho que interfere na cidade. Então, eles até comentaram na live que vai ter uma taxa alta de aparecimento dos mapas na terça-feira. Então, quem estiver jogando o jogo já na terça vai poder cair nos mapas. E Caem, se eu não me engano, eles não anunciaram ainda, mas ficou subentendido pelo vídeo que eles postaram da Season, então, tipo, tava lá no mapa Caem. Mas o que eles já anunciaram é o mapa Província. O mapa Província vai ser de todos os níveis do World War II, ou seja, se você pegar dos níveis 3 ao nível 10, vai cair partindo em Província. E eles remasterizaram o mapa, então não vai ser aquele Província que tinha, acho que de Tier 1 até Tier 2, que era todo mundo camperando contra um lado contra o outro. Eles aumentaram o mapa, acho que em 230 metros. Ele ficou com uma extensão de quase 1 quilômetro. 1 quilômetro não, perdão, 1000 metros. É que é 1 quilômetro, né? Então não vai ser um mapa curto. Vai ser um mapa que vai ser melhorado. E ele vai ficar no Cold War somente na Era 1, tá? Então Era 2 e Era 3 não vai cair no mapa. E Caem é um conteúdo que acho que eles provavelmente vão lançar em próximas semanas. Porque a Wargame tem dessa, ela anuncia o pacote inteiro de atualizações, mas tem muitas coisas que eles vão segurando até pra não soltar tudo de uma vez e depois de 2 ou 3 semanas não ter o que lançar no jogo, né? Então é uma estratégia pensada aí da Wargame. E de mapa era isso, os 2 mapas que estão voltando, Caem e Província pra fechar o tema, tá? Seguindo aqui nas mudanças que vão ter, a Wargame já até anunciou isso faz tempo, mas nós vamos ter uma mudança no sistema de tripulações no que diz respeito à troca de habilidades, tá? Pra quem não sabe, se eu quiser... Se eu tô insatisfeito com essa última skill minha que eu quero trocar, eu quero fitar uma tripulação de uma maneira mais leve, de colocar umas camuflagens, de uma maneira mais furtiva. Se eu quiser trocar só essa, eu tenho que pagar 90. Então, quando você paga 90, troca todas. Então você não tem opção de trocar de forma individual. E o que o Wargame tá trazendo agora, a partir de terça-feira, eles já confirmaram, é uma troca individual e um desconto na troca total da tripulação. Se você quiser trocar apenas uma skill, vão custar 10 de ouro. E se você quiser trocar todas, vai custar 50 de ouro. A Wargame até falou que esse valor talvez seja de uma forma promocional, então não vai durar por muito tempo. Então eu recomendo demais que a partir de terça-feira vocês entrem na conta de vocês, melhorem todas as tripulações. Se tiver que trocar uma skill ou outra, paga 10 de ouro, 20 de ouro ali, que é pouquinho. Você consegue fitar as tripulações de uma maneira que você gosta, sem gastar muito ouro, tá? Aqui pro terceiro tópico, eu vou segurar o conteúdo dos principais para deixar pro final, porque eu vou comentando com mais ênfase e com mais detalhe. Mas, basicamente, o jogo vai ter algumas pequenas melhorias na interface e no HUD do game. Ou seja, pelo que eu olhei, vai ter uma interface legal, nova, aqui na parte do perfil. Eles vão adicionar novas abas e vai ficar mais fácil para você mexer. E na garagem, a customização também vão ter várias opções novas, vários itens de perfumaria. Tem muita gente que gosta, né? Eu particularmente não sou tão fã assim. Mas aqui, pra quem não sabe, no Hot Console você tem como personalizar a sua oficina, colocar tanques que você tem 4 marcas, colocar... posso até mostrar pra vocês aqui. Colocar, tipo, munição, barril. Aqui você tem uma opção de arma, acho que barricada, cama. Então, cara, tem muita galera que gosta disso. Eu, particularmente, deixo só meus tanques com 4 marcas aqui e já era, né? Nem todos, né? Porque, pra quem não sabe, você só pode colocar um e cada tanque que você quiser adicionar com 4 marcas, você tem que pagar... Com 4 marcas não, né? Tipo, qualquer tanque que você quer adicionar aqui, ó, eu vou até mostrar pra vocês, você tem que adicionar... Pagar 625 de ouro, então não compensa. Se eu for colocar todos os meus tanques com 4 marcas aqui, nem espaço vai ter. E eu vou gastar algo na casa de uns... acho que uns 50 mil de ouro. Então, pra quem gosta, tem muita gente que se apega à questão dos itens de perfumaria do jogo. Então vai ser bem legal, tá? E aqui, pra continuar... deixa eu ver qual tema que eu abordo aqui. Bom, eu acho que um dos principais tópicos dessa atualização que vão ter 60 tanques bufados do World War II. Desses 60 tanques bufados,
somente os tanques americanos, britânicos e soviéticos não vão receber é, buffs. Porque se você colocar aqui na árvore genealógica dos tanques Tier 8, vocês vão ver que os americanos, os britânicos, eles estão realmente ali entre os melhores do tier. Então eles não precisam realmente de buff. Obviamente que um tanque ou outro iria precisar. Só que assim, muitos tanques aqui, médio, britânico, os pesados americanos, alguns pesados soviéticos, médios soviéticos, eles já receberam buffs em outras atualizações. Então realmente não faria sentido. Então todas as outras nações, com exceção desses três, eu posso até filtrar pra vocês pra mostrar mais ou menos, porque eu tenho muito tanque aqui, eu tenho quase todos, né? Então vão ser 60 tanques entre as nações da China, da França, da Alemanha, da Suécia, dos mercenários, Itália, Tchecoslováquia, Japão e Polônia. Então todos esses tanques vão estar recebendo, todos não, 60 tanques dessas nações vão estar recebendo buffs. Os buffs, pelo que eu entendi no vídeo, vão ser bem generosos, com foco em melhoria de HP e questões gerais do tanque de equilíbrio. Ou seja, se você tem um desnível muito grande em um tanque, uma blindagem muito fraca, um DPM que é muito abaixo do tier, uma taxa de vitória que também é baixa, porque para quem não sabe, o principal fator de buff é a média de win rate geral da comunidade, ou seja, se o tanque tem uma média negativa de 46, 47, 48%, eles buffam o tanque de maneira geral, equilibrada. Então, eu acho que é um ponto muito assertivo. Tem muitos tanques aqui que estão realmente precisando de buff. E aí não vão ser só os Tier 8, tá? Eu acabei que eu não citei aqui no começo, mas eu acho que vão ser... Eu acho não. Vão ser tanques do Tier 5, do Tier 6, do Tier 7. Eu acho que vão ter até alguns 9 e 10. Evidentemente que esse vídeo aqui vai ser complementado com bastante ênfase na terça. Então, para quem está assistindo esse vídeo aqui, já deixa seu cronograma ou uma agenda aí para entre terça e quarta. Obviamente eu vou fazer em live também, trazer recortado e editado depois no YouTube. Então, o sistema de buffs é isso. Vão ter 60 tanques aí daquelas nações que eu citei. Então, porra, cara, 60 tanques é veículo pra caramba que vai ser buffado. Então, com certeza vão ter novos tanques aí que vão entrar pro meta do tier, que vão ficar ainda melhores, que eu vou conseguir trazer conteúdo de 3, 4 marcas, comentando sobre os buffs. Então, acho que vai ser muito bacana. Puta ideia legal da Wargame, sabe? Tipo, tem que fazer isso mesmo. Season nova tem que mandar tanque novo, tem que buffar, tem que equilibrar, porque o jogo é feito disso. E pra continuar aqui, seguindo no tema de mudanças, esse vai dar muito trabalho. É um sistema novo que a Wargame vai estar trazendo de 3 marcas. E aí, evidentemente que eu vou deixar um ponto de asterisco muito grande nesse tópico, porque assim, pra quem não sabe, eu já falei agora há pouco, o conteúdo que eu assisti foi em inglês. E praticamente, pra quem não sabe também, o Odd Console nem suporte em português tem. Então eles lançaram algo que não foi postado, o Patch Notes. Foi apenas disponibilizado tudo que eu tô passando pra vocês em vídeo. Um vídeo oficial da Wargame na Twitch. Eu assisti tudo, tentei esmiuçar, coloquei todos os tópicos. Mas eu encontrei uma certa ambiguidade nessa explicação a respeito das trocas do sistema de marca. Basicamente, pelo que eu entendi, eles vão mudar os fatores de equilíbrio dos mapas. Como assim? Vai ser muito complexo, mas pelo que eu entendi, os tanques em determinados mapas, eles vão ter uma porcentagem de perda ou ganho, na verdade de perda, menor. Porque assim, eles até citaram um exemplo de quando você cai de artilharia no mapa de cidade, no Himmelsdorf, em Ruinberg, por exemplo. Então acaba que vira uma partida que você realmente perde muita marca. E pelo que eu entendi, eles vão ter um equilíbrio maior nessa parte. Como eles vão fazer, eu não sei. Confesso que eu não sei. Mas eles já anunciaram que vai ficar algo mais fácil. Então, eu acho que a terceira marca, em relação à marca dourada, já era muito mais fácil. Bem mais fácil mesmo. Porque muita gente não sabe, mas a marca dourada, ela é colocada no seu tanque quando você atinge 100% de dano. Mas dos 95% do valor da terceira marca até o 100%, não é o caminho de 5%. Pra quem fez dourada vai saber, entender o que eu tô falando. Cara, as partidas que você faz até o caminho da terceira marca boas, que sobem 1%, 0,80%, praticamente cai pela metade o quanto que sobe pra marca dourada. E eles já anunciaram que não vai ter mudança na marca dourada. Então vai continuar em 100%, não vai ter mudança no sistema, não vai ter mudança em nada.
Então, evidentemente que eu vou trazer na terça-feira tudo detalhado, porque aí eles sim vão lançar o patch notes com todas as explicações. Mas a princípio, a priori, mudança no sistema de 3 marcas, tá? Para algo que eu entendi que vai facilitar e que vai ajudar a galera a aumentar o número de 3 marcas nos tanques aí, porque eles estão entendendo, julgando na concepção deles, que a terceira marca está sendo algo difícil e pouco conquistado no jogo. Aqui ainda vamos ter mais um tema, que vai ser um tema muito bom. Inclusive eu vou sair aqui do modo World War II, porque realmente acabou a parte aqui do World War II das mudanças. E agora nós vamos partir para o modo Cold War. Modo Cold War, para quem não sabe, é composto de tanques modernos, que é do período pós-guerra até a época mais moderna aqui da vida. E assim, era um modo que quando começou aqui no console eu enxergava muito futuro, porque é algo exclusivo do console e não tem no PC. E é algo que é muito chamativo, né? Porque querendo ou não, quem não quer jogar com M1A2 Abrams, quem não quer jogar com Leclerc, quem não quer jogar com Challenger, quem não quer jogar com os principais tanques modernos do mundo. Mas acabou que eles pecaram um pouco a mão nos tanques de ATGM. E eles pecaram muito. Tanto que eu tô com essa baratinha aqui. Essa baratinha aqui, basicamente, ela tem uma camuflagem toda fitada em 80 metros. Tipo assim, você consegue passear pelo mapa, às vezes você tá do lado do cara e você não toma scout, apenas quando você atira. E esses carinhas aqui, eles atiram bala TGM, que é uma bala que ela dá um dano muito alto. E por esses tanques serem rápidos e muito camuflados, a gameplay padrão da Weasel, da Jaguar, de tanques leves, era rodear o tanque inimigo, jogar fumaça, correr e dar uma TGM. Cara, era impressionante. Quando você pega um tanque de Era 3, principalmente, é uma gameplay muito chata, porque você vai cair com no mínimo 3 tanques com a TGM, 4, 5 por partida. Então, esses tanques aqui são extremamente quebrados, eles são rápidos, camuflados, tem essa TGM aqui que fura todos os tanques, é uma penetração absurda, é uma velocidade que vai ser buffada, mas vai ter um decréscimo de dano muito legal por parte do Wargame, vai ser um equilíbrio mesmo. Então, a partir de terça-feira, explicando pra vocês, mudanças no sistema da bala ATGM em todos os tanques, tá? Era 1, era 2, era 3, todos os tanques com ATGM vão sofrer isso. Pra começar, eu vou começar pelo nerf, tá? Porque acho que é o mais importante. Vai ter uma capacidade mínima de metros para você disparar com uma grande efetividade. 65 metros para ter uma efetividade maior. E antes disso, vai ter um decréscimo de 25% a menos do dano total e 75% na taxa de penetração. Por exemplo, digamos que um tanque ele tenha 1000 de penetração, como tem a bala da Weasel aqui no último canhão. E ela tem 1430 de dano. Para começar, se ela tiver a menos de 65 metros do inimigo, que é basicamente a gameplay que fazem, em vez dele dar 1400 de dano, vamos até contar aqui na calculadora bonitinho para vocês verem. Aqui, 1430 menos 75%. Ele vai ter um dano de 357. Ou seja, um tanque que fazia uma bala de 1400, se tiver pertinho do cara, vai ter um dano de 357. E na penetração, ele tem 1000, vai cair menos 25%, ou seja, vai para 750. Então, é uma mudança que vai ser muito boa. Eles também falaram que vão ter mais outras coisas nas balas da TGMs, mas a princípio, eles, por ter esse equilíbrio e por ter um nerf no dano, obviamente, vão aumentar a velocidade dela. Aqui, por exemplo, vocês podem ver que a velocidade da bala, das ATGMs, obviamente, é muito baixa, como se fosse uma bala de artilharia. E por eles fazerem isso, no caso do nerf, eles vão aumentar pelo dobro a velocidade das balas nesses tanques aqui, tá? A princípio, pelo que eu entendi, a maioria dos tanques vai ser de 25%, na verdade de 50% a 100% na velocidade da bala. Então, por exemplo, digamos que um tanque ele faça 300 metros por segundo na bala TGM. Se ele pegar um ajuste do dobro, ele vai fazer 600 metros por segundo. Mas é uma compensação pelo nerf que vai ter no dano e na efetividade, tá? Obviamente, esse tema aqui eu vou colocar um pouquinho de asterisco, porque não tá 100% escrito, não tá no patch notes, mas a princípio é isso. Uma efetividade muito menor quando você atira nos tanques que estão muito perto de você. E vai fazer com que o Era 3 se torne algo mais, digamos que equilibrado.
Porque é muito revoltante mesmo você pegar um tanque pesado, um tanque médio, vir uma Weasel que, que você não consegue nem spotar, a 80 km por hora, camuflado, te dando tiro, jogando fumaça e correndo. Então é uma gameplay muito chata e acaba que fica muito... acaba que prejudica demais o modo CW por conta disso, que é um modo que tem muito potencial, obviamente. Aqui também, eles soltaram... Aqui só pra meio que dar uma fechadinha. Que o STA2 vai ter um buff. Então a gente já vai saber um tanque aqui que já vai ser buffado. Eles vão aumentar de 212 a perfuração na bala P dele pra 232. O que é muito bom mesmo, tá? Esse tanque aqui ele com certeza vai ter outros buffs além da parte do canhão em si. Eu acredito que eles possam melhorar o DPM, camuflagem, mobilidade. Então esse tanque ainda vai ficar muito bom. Ele tem 3 versões para quem não sabe. Tem essa versão Sente que foi dada de graça, STA2 Black e o STA normal, né? Então, pô, tanque japonês vai ficar muito meta aqui, Tier 8. Ele ainda tem um matchmaking preferencial que só vai até Tier 9, ele não enfrenta Tier 10. Cara, assim, finalizando aqui o que eu acho da Season, cara, eu acho que tá com realmente conteúdo muito promissor. Vai ser uma Season longa, vai ser uma Season que já vem com 2 tanques aqui. Até emendando a pergunta que o Kaique fez aqui na transmissão, perguntando se eu acho que os tanques vão estar no meta que eles estão lançando. O Leclerc T4 eu tenho certeza. E a T114 e a Tier 10 vai depender muito da camuflagem dela e de como ela desempenha no campo de batalha. Pelos números eu gostei muito, tanto que eu acho que vai ser inclusive um tanque de meta de competitivo. Porque ele realmente tem características aqui que são muito fortes. Como a bala explosiva dele, a bala Hit 315, um tempo de load muito baixo, um intraclip que não são 2 segundos, mas também não são 4, são 3 segundos. É um intraclip que você consegue clipar os inimigos de fato, porque, claro, um intraclip de 4, 5 segundos você não consegue clipar. Tipo, você dá um tiro, o cara recua e às vezes consegue te devolver até 2 tiros dependendo. Então, eu acho que é uma season que promete muito. E aí, brigadão por todo mundo que assistiu esse conteúdo aqui no YouTube. Eu faço um convite pra vocês assistirem a minha live de terça e o conteúdo que eu vou trazer já na quarta-feira da nova season, tá? Tem muitos tópicos aqui que eu deixei um asterisco por conta da dificuldade que a gente tem de entender os caras da Wargame falando na língua inglesa. Então, mas a maioria acho que eu consegui esmiuçar muito bem. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Mande para aquele amigo que joga Watch para ele saber o que vai ter no jogo a partir de terça-feira. Eu acho que eu comentei um pouquinho sobre cada tanque aqui, os lançamentos, os tópicos. Evidentemente que ainda vão ter muitas outras coisas. A própria questão dos tanques sendo bufados, eu vou trazer na terça-feira e trazer também pro YouTube na quarta. Os principais tanques, assim, digamos assim. Semana que vem vai ser uma semana recheada aqui pro canal. Então, muito obrigado por todo mundo que assistiu esse vídeo e tamo junto. Bom, galera, uma informação que o jogo vai trazer também na próxima terça-feira já, que a Wargame confirmou, os desenvolvedores comentaram sobre isso, é um buff nos baús que são comprados por ONU no jogo, tá? Pra quem não sabe, teve essa introdução recentemente no jogo, acho que no último ano eles lançaram. E esse baú aqui, ele é comprado de uma forma diferente. Ele é comprado pelo ouro. E acaba que, por ele ter recompensas muito baixinhas, a galera nunca investiu tanto nele. Fora que o conceito de você pegar baú é pra você ganhar ouro. E não, tipo, você colocar ouro pra gastar em baú. Tipo, eu acho que não, algo que não faz sentido, obviamente. E as recompensas desses baús eram muito fraquinhas. Tanto que, se você pegasse um tanque repetido em prata, nos outros baús você pega a repetição em ouro, né? Então, por exemplo, se eu tenho um IS-6, eu ganho IS-6, eu vou ganhar 10, 12k de ouro. E cada tanque tem o seu valor, obviamente. Só que nesses baús, se você, por exemplo, aqui nesse drop, a Ruthless, que é uma Tier 10 CD. Se você pega ela e já tem, em vez de você ganhar o valor em ouro ou equivalente, por exemplo, um Matarano, um Jaguar, qualquer tanque que for, você ganha em prata. Então a Wargame prometeu alguns buffs. Eu acho que a parte dos drops que vão estar dentro do baú vão melhorar. E também a parte também que eles confirmaram é que você não vai conseguir pegar mais tanque repetido. Por exemplo, como a repetição é por prata e não vale a pena, digamos que você tenha um Jaguar aqui. E aí eu quero abrir esse baú, eu já tenho o Jaguar na garagem. Você não vai pegar o Jaguar de novo. Você vai pegar todos os outros tanques possíveis, menos os tanques que você tem.
Porém, se você já tiver todos, acaba que o drop vai ficar normal. E aí a repetição provavelmente vai continuar em prata, a depender também de mais um asterisco aqui, que terça-feira eu confirmo pra vocês. Mas a parte do baú era essa. Eu acho legal porque, além disso, também eles fazem várias operações que dão 3 baús desses aqui por mês. Já teve muita galera que pegou uma sorte, tirou um tier 10 aqui TD, então esses baús realmente precisavam de um buff e vai acontecer a partir da terça-feira.